bênção, né? Que tempo precioso de adoração, né? Tempo precioso de louvor, de adoração ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê o povo de Deus? Está aí? Sempre para ministrar a palavra, é um grande privilégio. Me sinto muito privilegiado de poder estar no altar, compartilhando a palavra, né? E nesses dias, esses últimos dias, né? Esses meses de 2026, uma das coisas que eu tenho pensado muito mesmo. Todos os dias eu tenho pensado nisso. O Senhor tem me feito lembrar, como nós cantamos. Tem me feito lembrar, né, de quando eu conheci o Senhor, quando eu entreguei minha vida para Jesus, né, dos passos que eu fui dando, conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra, né, se comprometendo com o reino de Deus. Então tem sido para mim, cada momento, desde compartilhar o amor de Deus com alguém na rua, ou ministrar uma célula, ou, né, estar ministrando líderes, ou estar pregando a palavra na igreja. Tem sido um grande privilégio. Me sinto honrado, privilegiado de estar aqui com vocês nessa noite, podendo também ser muito abençoado. A presença de Jesus aqui nesse lugar, ela está palpável. Você pode tocar na presença de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Ontem nós estivemos aqui já, né, fomos muito abençoados pela palavra. E hoje, né, ontem a palavra foi uma benção. Até falei para a Márcia, você podia ter feito um pouquinho pior a palavra. Daí eu dava uma melhoradinha, agora está difícil para mim. Mas fora as brincadeiras, uma das coisas, pastor, que eu valorizo bastante também no ministério, a palavra que eu vou ministrar aqui é com responsabilidade. Porque eu também sou pastor, né, pastorei a igreja, né, não somos aventureiros, né, somos pastores, né, nós temos um amor pela igreja, pela obra, né, um amor em servir a Jesus. Então a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês é uma palavra com muita responsabilidade. Antes, deixa eu apresentar para vocês aqui alguns materiais da editora Move, né? A gente tem aqui dos materiais que eu quero agradecer, pastor, por nos receber sempre aqui os nossos materiais, né? O Devocional Família 659, estamos na segunda edição dele, né? São milhares de devocionais espalhados por aí, né? Alguns deles estão aqui na cidade de Medianeira, então eu quero agradecer por receber. E hoje, né, eu tenho algumas unidades ali ainda. Eu quero fazer uma promoção. Essa promoção não é nem pensando em você, mas é pensando em você evangelizar alguém, abençoar alguém. Então o valor do devocional, eu vou fazer ele R$50, né, o valor do devocional. Você talvez comprar e dar de presente para alguém, levar de presente para uma pessoa, abençoar uma pessoa. Eu tenho recebido vários testemunhos de pessoas que têm compartilhado esse devocional, recebido a palavra, né, se alimentado da palavra e tem sido abençoado pelo Senhor Jesus. Para você, quem aqui tem dificuldade de ler, irmão? Fala assim, eu tenho dificuldade de ler, nem leio sempre. Levanta a mão aí, vamos ver. O restante é tudo leitor. Quem aqui é um leitor ávido? Gosta de ler, né? Quem aqui é meia boca? Aí, os meia boca. Para quem tem dificuldade de ler, eu tenho aqui esse caderno, não tem nada escrito, irmão. Então isso aqui é para quem não gosta de ler, tá? É um caderno para você anotar, um caderno de notas. Tô brincando, viu? Caderninho de notas aí do devocional. Mas eu quero apresentar aqui 3 livros para vocês. O primeiro é do Márcio, né? O Márcio é um discípulo aí, um irmão muito precioso, né? Ele tem se dedicado ao ministério profético, o ministério profético na igreja, tem servido, já pastoreou, né, uma das nossas igrejas, uma cidade. Hoje está lá na nossa cidade, né, junto com a gente no ministério. E ele escreveu esse livro, Preparem o caminho do Senhor, Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto, com Ele irá. Quero recomendar para vocês essa leitura, uma leitura muito especial. Tenho certeza que vai incendiar seu coração. Essa leitura tem a ver um pouco com a mensagem de hoje que eu vou pregar para vocês. Esse outro material aqui, Pastor Cadu, A Explosão do Evangelho, né, um livro sobre evangelismo, né, traz um amigo meu, né, eu recebi o material dele, estou compartilhando, estou levando para os lugares.
né, para espalhar essa literatura, uma boa literatura. Tenho certeza que vai te fortalecer. Tem um outro livro também da editora, que é da Karina. É difícil de falar, que é nome de alemão, né? Sabe que nome de alemão? Cadê os alemão aí? Nome de alemão sempre é difícil de falar. Então Karina, eu chamo ela de Copper, né? Mas Extermen é um nome bem chique, bem bonito. Ela escreveu o livro A Beleza no Luto, né? Nós na nossa casa lá, a Márcia, meus filhos, a Elisa especialmente já teve contato com essa literatura, eu conheço também como editor. Um livro inspirador, é um testemunho da vida dela. Ela é uma médica cristã, é jovem, uns 30 e poucos anos, eu imagino, talvez uns 30 anos ela deve ter, e no começo, né, da jornada dela, ela perdeu o marido dela no período de Covid, ainda jovem, recém-casada. Então ela retrata aqui um pouco dessa experiência, mas não literalmente falando do luto, mas falando da beleza que ela encontrou, né, de poder viver algumas experiências que ela teve com Deus, de olhar para trás e ver momentos que Deus foi preparando o coração dela, ver momentos de simplicidade, coisas que a gente não dá atenção às vezes durante a nossa vida, mas que ela nos leva a refletir. Então é um livro que já vendeu bastante, já tem mais de 3.000 cópias espalhadas por aí. Eu acho que é um ótimo material também para trabalhar consolo, inspiração, né, que vai abençoar você. Jovens, viu? Para jovens também fala bastante sobre namoro santo, né, um namoro consagrado a Deus. Muito legal esse material. Então esses 4 materiais aí a gente tem ali atrás. Quero recomendar para você, meus queridos. Vamos lá. Abre comigo Apocalipse. E não precisa ter medo, irmão, tá? Apocalipse capítulo 2. Esse ano eu estou escrevendo um livro sobre primeiro amor. Então aonde eu tenho ido, eu tenho compartilhado sobre primeiro amor. Eu tenho falado sobre primeiro amor. Eu tenho orado sobre primeiro amor. Eu tenho pedido para Deus trazer esse fogo do primeiro amor todos os dias no meu coração. Eu tenho declarado isso sobre a nossa igreja. Eu tenho orado pelos líderes nesse sentido. Eu tenho orado pelo Brasil para que essa chama do primeiro amor possa ser restaurada no coração da igreja do Brasil, em nome de Jesus. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: são essas as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Fecha seus olhos mais uma vez, pede ao Espírito Santo para ministrar seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos submeter a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, venha nos curar, venha nos impulsionar. Que nessa noite, Pai, o Senhor tem liberdade de fazer aqui chamados. Faz um chamado ao coração do Teu povo. Senhor Deus, restaura, reaviva, Senhor Deus, o chamado no coração daqueles, Pai, que estão adormecidos. Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, talvez cansados, desanimados, sobrecarregados, traz alívio. E Deus, em nome de Jesus, desperta a igreja. Senhor Deus, água viva aqui de Medianeira. Desperta, Senhor Deus, o coração da igreja. Desperta, Senhor Deus, essa cidade. Traz um avivamento aqui nessa cidade, Senhor. Sopra do Teu Espírito aqui nesse lugar.
Santo Espírito de Deus, nós clamamos, vem com a tua presença aqui. Santo Espírito de Deus, nós nos submetemos a ti, Senhor. Faz-o mais uma vez em nosso coração, como o Senhor fez no princípio, como o Senhor fez quando nós te conhecemos. Faz mais uma vez em nosso coração. Assim, quando o Senhor nos chamou, Senhor, nós respondemos, dissemos sim. Faz mais uma vez em nosso coração. Nos traz clareza da tua palavra, Senhor, entendimento, para que nós possamos crescer em ti, Senhor. Espírito Santo, passeia no meio do seu povo. Espírito Santo, começa a liberar, Senhor, as palavras sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós temos buscado, Senhor, aquilo que nós viemos aqui buscar, Senhor, que o Senhor comece a liberar sobre o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela é muito conhecida, e eu tenho certeza que ela já fala ao nosso coração muito. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, já foi confrontado pelo Espírito Santo com essa palavra. A minha Bíblia tem espaço para escrever aqui. Nessas páginas aqui não tem um espaço em branco que eu encontre mais lugar para escrever tudo aquilo que Deus vai ministrando no nosso coração. Experiências com o Espírito Santo. Eu estava aqui, o pastor começou a falar sobre lembrar. Passou um filme na minha cabeça. Um filme, desde o momento que eu me converti, fui andando com Jesus, lembrei naquela primeira Bíblia, capinha preta, que a gente ganhou, de evangelismo, me lembrando lá, ainda solteiro, no meu quarto, abrindo aquela Bíblia e lendo, conhecendo a palavra, meditando na palavra. Comecei a me lembrar do chamado que Deus fez ao meu coração, o chamado, quando eu me deparei com Deus me chamando para o ministério, eu nem entendia muito bem o que Deus queria, o que Deus queria fazer. Alguns fatos importantes da nossa vida, da nossa história com Deus, eu comecei a me lembrar, e o meu coração foi se enchendo de alegria. E uma imagem que veio na minha cabeça enquanto eu me lembrava, foi de, em vários momentos, perceber, como se você estivesse vendo a história acontecendo com você, mas de fora, vendo Jesus caminhando com você na história, vendo Jesus caminhando com você na história. E muitas vezes, em muitos momentos desse, uma das cenas que me veio na cabeça foi quando o Senhor falou comigo numa madrugada. Acordei de madrugada, o Senhor estava me chamando para o ministério. Eu acordei para orar, assim, desperto, com uma palavra na cabeça. Eu dobrei meu joelho na beira da minha cama de solteiro, orei, e eu senti o Senhor ali, me deu uma palavra, eu abri a Bíblia. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. Irmão, eu não tinha ideia, mas naquele momento ali, eu vendo essa cena, Jesus do meu lado, como se fosse aquecendo o meu coração. É uma marca que vem sobre a nossa vida que não tem mais como tirar ela. Não tem mais. Quando Jesus marca as nossas vidas, não tem mais como tirar. Então vocês aqui, ontem a gente estava aqui, na palavra também, no tempo de adoração, e ontem eu comecei a pedir para o Senhor falar ao meu coração, sobre esse lugar, sobre as pessoas que estão aqui. A boa parte de vocês eu não conheço vocês, uma das coisas que Deus falava ao meu coração, pastor, é que Deus estava fazendo um chamado aqui. Deus estava trazendo um chamado. Deus estava reavivando chamados aqui. Deus está fazendo chamados aqui a corações. Essa palavra, despertar, Deus está fazendo um chamado. O que Deus quer fazer? Isso é você e Deus, mas Deus está te fazendo um chamado. Feche seus olhos assim, coloca a mão no seu coração, tenta sentir a pulsação aí do seu coração. Deus está fazendo um chamado. Deixa o seu coração se incendiar com a presença de Jesus. Efésios, uma igreja extraordinária. Efésios está lá, tem uma carta paulina, de Paulo para Éfeso, num período intenso de ministério. A gente vê a igreja de Éfeso, uma igreja extraordinária, marcada pela perseverança. Eu conheço já boa parte da história da Água Viva aqui, porque sou amigo dos pastores daqui, de São Miguel, os irmãos também lá de Londrina, da Fiel, enfim.
conheço boa parte das histórias, né, histórias marcantes, né, o bispo Eli, conheço histórias desse lugar, testemunhos desse lugar, em ver Jesus operando na história, assim como uma igreja de Éfeso, uma igreja marcada por perseverança, marcada por milagres, né? Me lembro de uma das últimas vezes, pastor, que vim aqui, um dos testemunhos que eu compartilhei foi sobre crianças, e vocês falaram, né, da casa aqui, e eu vi que vocês moveram isso aí. Ontem vocês estavam me falando: olha, nós estamos sonhando com uma escola, dá glória a Deus aí, irmão. Sonhando com uma escola. Então, uma igreja marcada por fé, marcada por missão, marcada por coragem, marcada por ousadia, marcada por perseverança. Você também que caminha com Jesus já há algum tempo, a tua vida é marcada por perseverança, por milagres, né? Eu tenho uma história aqui, estava compartilhando com o pastor, né? Tem a Denise, está lá no fundo, a Denise, tesoureira da igreja, né, Denise? A gente tem uma história, a nossa família tem uma história com a família da Denise, porque quando nasceu o nosso filho Samuel, nós se conhecemos na UTI da Policlínica de Cascavel. Foi ali que eu conheci a Denise. Ela ainda morava na cidade de Marechal Cândido Rondon. Então a gente conheceu na historinha da Laura, né, a história do meu filho. Eles estavam internados juntos na UTI, né, num tempo muito difícil, tempo de muito sofrimento, muita dor, mas um tempo em que Jesus estava ali com a gente. Então são tantas histórias, tantos testemunhos, tantos milagres, tantas coisas que nós já vivemos, tantas lágrimas que já foram derramadas, tantos sorrisos, tantas alegrias, tantas tristezas, tanto sofrimento, mas tanta exaltação, provisão. Querido, nós temos tanta coisa para compartilhar, tantas coisas extraordinárias para a gente compartilhar, assim como a igreja de Éfeso. E Deus olha para essa igreja e diz: olha, eu reconheço, eu vejo isso em vocês, eu vejo perseverança, eu vejo a obra que está sendo feita nesse lugar. Olha, a igreja de Éfeso é uma igreja importantíssima, né? As igrejas naquela época, as comunidades em si, elas não eram muito grandes, não eram cidades muito grandes, nem todas as cidades tinham muita população. Jerusalém, por exemplo, nessa época, talvez ali umas 8.000 pessoas moravam ali. Cafarnaum, que é a cidade que Jesus operou muitos milagres, né? Na Bíblia você fala bastante de Cafarnaum. Cafarnaum talvez tinha uns 200 habitantes. Éfeso é uma cidade portuária, uma cidade talvez um pouco maior, mas também não é uma cidade maior do que Medianeira, por exemplo. Mas uma cidade onde o Evangelho tem crescido, onde uma igreja que teve excelentes pastores. O apóstolo Paulo plantou essa igreja, né? Como eu gostaria de ter sido ovelha do apóstolo Paulo, né? Timóteo foi pastor dessa igreja. O apóstolo João foi pastor dessa igreja. Olha só quanto pastor extraordinário esteve nessa igreja. Uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de perseverança. Então os primeiros versículos é isso que a gente vê: uma igreja marcada por evangelismo, uma igreja crescente, uma igreja que ganha vidas para Jesus, uma igreja que ora, uma igreja marcada pelo amor, marcada pela presença do Espírito Santo. Leia a carta a Éfeso, por exemplo. Quantas coisas, é uma igreja, por exemplo, que a gente aprende lá na carta, uma instrução que a gente usa muito, inclusive, Éfeso 6, sobre oração, entendimento de oração, a armadura espiritual. Olha só a profundidade dessa igreja. Muitas coisas sobre família, que nós usamos hoje para ensinar a família, para falar sobre família, nós aprendemos lá na carta de Paulo a Éfeso. Uma igreja então estruturada, uma igreja de referência. Deus está falando com uma igreja que é uma referência, e eu quero trazer isso para vocês, queridos. Não estou dizendo de tamanho de igreja, mas essa igreja aqui é uma referência para a Medianeira. Essa igreja é uma referência para o nosso estado. Essa igreja aqui é uma referência para o nosso Brasil. Essa igreja é marcada por referência
séria na palavra, uma igreja de oração, uma igreja comprometida com o testemunho, uma igreja que está aqui na cidade não de passagem, mas está aqui para marcar essa cidade com a presença, com a glória de Jesus. Cadê o glória a Deus? Jesus então está falando com essa igreja. Jesus está ministrando, é uma carta que Jesus está enviando também para essa igreja. Só que daí nós chegamos no versículo 4, e aí Jesus traz um diagnóstico. Um diagnóstico, e talvez não seja aparente para todos. Um diagnóstico que talvez uma pessoa olhando para a igreja fala: está tudo bem, a igreja está bem, tem gente, tem dinheiro, tem estrutura, tem isso, tem aquilo, uma igreja boa, uma igreja que é uma boa referência. Quem olha de fora, talvez sem conhecer o coração, sem saber dos detalhes do coração, olha ali e não percebe. Jesus olha para a igreja de Éfeso, ele fala assim, é um diagnóstico que Jesus traz, de uma raiz que está dentro do coração, dizendo: contra você, porém eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, essa palavra tem falado muito ao meu coração, porque no ministério pastoral a gente tem que cuidar muito para o primeiro amor não desaparecer. Eu estava falando ontem para o pastor, estava na mesa aqui, Bisel, estava falando para o pastor, eu falei assim: eu vi uma notícia no G1, não é de muita confiança o G1, né? Mas eu vi uma notícia no G1, entrou no meu Instagram lá: pastor evangélico preso por tortura. Notícia assim, lá pro norte, nordeste, não sei. Aí eu falei, me interessei, né? Falei, que notícia é essa? Eu já imaginei aquele pastor de bigode, cabelo penteado do lado, aquele ternão assim, né? Mas era um pastor de uma church, assim, tipo as nossas igrejas. Até parecia o senhor, viu? É brincadeira, pastor, brincadeira. E aí, ele falou: como assim tortura? Fiquei pensando, né? Como assim? Daí tinha um vídeo, um recorte assim de um vídeo, um irmão, deve ser um irmão deitado numa cama assim, com roupa, irmão, fica tranquilo, deitado numa cama assim, o pastor, acho que era um chinelo, não sei se era um chinelo, uma cinta, o que era, e uma, pá, e ai, pá, duas, ai, três, pá, tipo na época de Jesus, assim, mais ou menos daquele jeito. Eu pensei, meu Deus, cara, o cara está preso por tortura, né, de torturar os irmãos. Eu fiquei pensando assim, falei, que cara sem vergonha. Mas no mesmo tempo eu pensei assim, nossa, eu também já tive vontade de pegar uns de chinelo, né? Quem é líder de célula aí? Vamos ver quem que é lá. Quem é aqui, ó, fala a verdade, mas fala baixinho, tá? Quem aqui já teve vontade de pegar uns de chinelo? É ou não é? Falei, eu não vou nem tacar pedra nesse pastor, não vou nem condenar ele, porque ele deve ter perdido a cabeça, porque eu também já senti vontade da chinelada em uns. Já senti vontade. Esse aqui merece uma chinelada. Então o pastor, o líder, o cristão, ele tem que tomar muito cuidado com o coração. A gente perde. A gente daqui a pouco não ama mais a ovelha, a gente tem raiva das ovelhas. A gente já não sente mais amor, a gente tem raiva. Esse dia eu estava conversando com um irmão, ele é advogado, ele disse assim, eu falei, nossa, ele estava indo numa célula lá na Quebrada. Eu falei, achei interessante, a célula que você escolheu para participar. Eu falei assim, eu imaginava você de repente na casa de uma outra pessoa, mas você escolheu a Quebrada. Eu falei, cara, por que você escolheu a Quebrada? Ele falou, pastor, sabe o que é? Eu lido com tanto problema, toda hora um entrando no escritório, é um problema. Eu olho para as pessoas como advogado, eu não consigo mais acreditar nas pessoas. É muita coisa errada, é muita confusão, é muito problema, é muita falcatrua. As pessoas são muito interesseiras. Então Deus colocou no meu coração o seguinte: eu preciso começar a acreditar nas pessoas de novo, eu preciso começar a amar as pessoas de novo. Eu não consigo amar mais as pessoas, então eu decidi vir na Quebrada, pegar os que são talvez os que mais me dão serviço. Vim aqui
e pedir para o Espírito Santo me ensinar a amar eles como um cristão, não só olhar eles como um advogado. Aquilo entrou no meu coração quando ele falou assim: é isso que nós precisamos, é isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, é isso que o Espírito Santo está ministrando na igreja aqui da Água Viva. Essa igreja está sendo ministrada pelo Espírito Santo, então esteja atento ao que Deus está falando no seu coração. Porque no meio da jornada, eu não tiro a questão de Éfeso, porque no meio da jornada, essa igreja vibrante, essa igreja que já viveu uma vida extraordinária em Deus, ganhou muitas vidas para Cristo, essa igreja também com certeza teve muitas decepções. Essa igreja também em muitos momentos passou por cansaço, por lutas, por batalhas, por perseguições, por momentos até de correr risco de vida. Pensa que nessa época a igreja ela estava sendo perseguida, então corria risco de vida. Em alguns lugares do mundo nós temos irmãos nossos que, inclusive como cristãos, estão correndo risco de vida. Estavam comentando, daquele livro Insanidade de Deus, tem aqui na livraria. Eu li esse livro já há alguns anos atrás. Quando eu li esse livro, eu me dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu preciso me converter, porque eu não sei se eu suportaria tamanha perseguição sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu não sei, eu não consigo responder para o Senhor. Eu posso responder de uma maneira romântica: não, eu vou com o Senhor até a morte, mas no dia, se talvez alguém tivesse com uma arma na minha cabeça, eu não sei como que eu responderia. Eu precisaria da ajuda do Espírito Santo para isso. Só pelo Espírito Santo a gente consegue manter a convicção. É uma obra do Espírito de Deus, não tem como ser uma obra da tua força, não tem como. E o Espírito Santo, o Senhor está ministrando a igreja de Éfeso, trazendo um diagnóstico: olha, eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor. A igreja está acontecendo, os cultos estão acontecendo, a igreja está funcionando, mas tem algo que não está certo dentro do coração de vocês. O cristão tem que fazer essa análise. O cristão não tem que viver uma vida de culpa. Fala comigo assim: eu não tenho que viver uma vida de culpa. Eu não tenho que carregar fardos, queridos, mas nós precisamos fazer uma análise do nosso coração, se o nosso coração está marcado pelas primeiras obras, pelo primeiro amor. No grego, a frase tenho contra ti, ela está expressando uma oposição, algo específico. Deus não está rejeitando a igreja, não está dizendo assim: eu não quero mais vocês. Deus não está desprezando. Deus ama esse povo, é a família dele, é a família de Deus. Inclusive, quando Paulo escreve a Éfeso, ele diz aquele versículo, se eu não me engano é o capítulo 2, versículo 19: vocês são família de Deus. Então essa igreja é amada por Deus. Deus não está rejeitando, Deus está trazendo uma oposição. Olha, tem algo que não está certo, tem algo no coração de vocês que está desalinhado. Jesus então confronta um eixo central do coração dessa igreja. Tem algo que precisa ser colocado no lugar de novo. Tem algo que precisa ser colocado no lugar. Tem um esfriamento acontecendo dentro dessa igreja. Não tem nada a ver com dar o glória a Deus mais alto, não tem nada a ver com corresponder ao louvor, não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com um esfriamento aqui dentro. Porque tem muita gente que está igual uma lata vazia com pedra dentro. Faz muito barulho, mas não tem mais nada dentro. Faz muito barulho, mas não tem mais nada dentro. Ainda dá glória a Deus, mas não tem mais nada dentro. Já não tem mais a presença vibrante do Espírito Santo ali dentro do coração, queimando sobre aquele coração. O Senhor fala com a igreja dizendo, olha só, versículo 5: lembre-se de onde caiu. Nós cantamos aqui para nos lembrar. Quando Deus criou o homem, lá na criação, Deus criou o homem e o criou para que ele pudesse lembrar. A palavra masculino,
né, em hebraico lá, uma das conotações significa aquele que foi criado para lembrar. Nós somos criados para lembrar. Nós somos criados para lembrar das ordenanças de Deus, criado para lembrar dos propósitos de Deus na nossa vida, criado para lembrar das prioridades de Deus na nossa vida. Então nesse momento o Senhor está fazendo a igreja a refletir e fazer ela lembrar aonde foi que o coração começou a esfriar, aonde foi que você começou a cair. Foi quando então a depressão bateu na porta da sua família? Foi quando você teve uma decepção financeira, alguém que passou a perna em você? Quando que você começou a lembrar? Quando que você começou a cair? Quando uma situação aconteceu no seu casamento que te desestruturou? Quando que você começou a cair? Quando de repente você foi exortado pelo pastor? Esses dias, no domingo, tinha um pregador na nossa igreja, um pastor pregando, um amigo, passou por ali, me visitou bem no domingo. Eu falei, então hoje você vai pregar. Eu estava escutando ele ministrar, e Deus começou a falar meu coração. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou a me ensinar algumas coisas. Ele falou assim, algumas ovelhas, eles querem que você leve eles para as pastagens verdes, mas ele não aceita o cajado do pastor. Esses dias eu estava com um amigo e ajudando ele, é um amigo, amo ele, amo a vida dele, ajudando com a família, ajudando com as dificuldades que ele tem enfrentado. E aí ele começou a falar, a compartilhar comigo a situação difícil que estava passando, enfim, toda a situação que ele estava vivendo. E a tal pessoa fez isso por mim, a minha família, não sei o quê. E ele chegou a minha hora de falar. Eu falei assim, você quer que eu fale a verdade para você? Ou você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Você quer que eu passe a mão na tua cabeça? Eu vou dizer para você, não, é isso aí, as pessoas não te entendem. Vem cá que eu vou orar com você, vou te ajudar. Talvez a pessoa não está te conseguindo discernir, está te machucando, tal. Levar ele para a pastagem verde, comer, isso não dói em ninguém, querido, é uma coisa boa, gostosa. Ou você quer que eu fale a verdade para você? Eu estava querendo dizer para ele, ou você quer o cajado, você quer a correção. Ele é muito meu amigo, falou assim, pastor, eu quero a correção. Eu falei, então tá bom. Eu falei, você está falando de todo mundo, é a tua esposa que não sei o que, é não sei quem que não sei o que, é não sei quem. Eu falei, e você não tem problema? Você tem pelo menos 50% de problema nessa equação. Aí 50% do problema é você. Ele fechou a cara, acabou o sorriso. E aí ficamos praticamente uma semana sem conversar. Domingo não foi no culto. Daí eu já percebi, Mandei uma mensagem no domingo mesmo, falei, puxa, senti tua falta, vi que seus filhos estão aí, mas você não veio. Estou na Assembleia de Deus, pastor, está tendo um congresso hoje aqui. Eu entendi, voltamos a conversar, estamos conversando, mas a correção não foi agradável. Mas eu amo ele, é coisa do pastor. Então o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Às vezes tem ovelhas que elas querem a pastagem verde, mas não quer o cajado do pastor, não quer receber a correção quando necessário. Assim é a igreja de Éfeso também era assim. Uma igreja que em alguns momentos precisava da correção, e Jesus está corrigindo ela. Jesus está dizendo para ela assim, tem algo que não está certo, eu tenho algo contra você, eu tenho algo contra você, vocês abandonaram o primeiro amor. Talvez a justificativa dessa igreja é a seguinte, mas o senhor está vendo a perseguição que nós passamos, o senhor está vendo que não é difícil lidar, não é fácil lidar com os romanos aqui nesse lugar, o senhor está vendo que nós somos uma igreja marginal aqui nesse lugar, somos perseguidos, nós se esforçamos, mas falta isso, falta aquilo, a gente não tem estrutura para isso ou aquilo, é com muita dificuldade. O senhor está vendo, a tal pessoa nos traiu. Sempre tem um Alexandre Latueiro no meio da igreja, sempre tem um enviado do cão no meio da igreja também. Essa pessoa causou problema para a gente, o senhor está vendo.
Mas o Senhor está dizendo à igreja: lembre-se de onde que você caiu. Eu quero, nesse momento, que você peça ao Espírito Santo. Se essa palavra está falando no seu coração, pede ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, onde foi que o meu coração começou a esfriar? Queridos, e não endureça teu coração. Às vezes, não vou dizer que você não tenha razão, às vezes você tem coisas que você passou e viveu que realmente não tem como tirar nada de bom disso, né? Não tem como tirar nada de bom. Como eu estava dizendo para você, o ministério pastoral, na liderança, a gente tem que estar sempre cuidando do coração. Eu tenho que estar toda hora cuidando do meu coração. Toda hora alguém se chateia com você, toda hora alguém, de repente, hoje é teu amigo, olha para você, amanhã não quer nem ver você mais. Você tem que entender isso aí. Isso pode acontecer com você como um cristão, às vezes dentro do seu trabalho, às vezes dentro da sua casa. E se você deixa isso entrar no seu coração, o seu coração começa a se esfriar. Nós temos que guardar o nosso coração, guardar o seu coração para não pecar contra o Senhor. O povo de Deus tem que ter um coração puro. O povo de Deus tem que ter um coração puro. Nós precisamos de um coração puro. Diga comigo assim: eu preciso de um coração puro. E aí algumas coisas que eu queria compartilhar. O que nos faz perder o primeiro amor? Algumas delas: aflição e ansiedade, né? Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, anota aí. É aquela história famosa da Marta e da Maria. Conhece a história da Marta e da Maria? História famosa da Marta e da Maria. A Marta, Maria aos pés de Jesus, Marta ali fazendo as coisas, trabalhando. O problema da Marta foi o trabalho? É isso que Jesus está exortando ela? Não. Jesus está falando, quando Jesus exorta ela, Jesus fala da aflição, do excesso de preocupação do coração dela. Não falou nada do trabalho. Não era o trabalho dela, não era o servir que estava ruim. O que estava ruim era a preocupação, o excesso de preocupação. Marta, você anda inquieta com muitas coisas, preocupada demais com muitas coisas. Então a aflição, o excesso de preocupação, a ansiedade, ela te faz perder o primeiro amor. Se você é um cristão, você pode ser até muito já comprometido com a igreja. Imagino que os que estão aqui são pessoas comprometidas. Mas se você começa a andar aflito, preocupado demais, ansioso demais, você vai perder o primeiro amor. Você não pode viver assim. Você não pode viver desse jeito. Isso não é zelo, isso é loucura. Isso você não pode viver assim. Ansioso para que as coisas sejam tudo do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Nós estamos numa igreja, uma família. Queridos, pai de família, cadê? Mãe de família, cadê? Tem como as coisas ser só do nosso jeito dentro de uma família? Não tem. Tem como a comida ser só do nosso jeito? Não tem. Tem como as coisas acontecer só do nosso jeito? Não tem. Tem outras pessoas que moram dentro da casa que são diferentes da gente. Tem outras pessoas que têm às vezes uma forma diferente de olhar uma circunstância. A igreja é assim. A igreja é uma família, então não tem como a gente ficar ansioso, angustiado, aflito. Ou talvez, com coisas reais ali que você está vivendo, falta de alguma coisa, falta de recurso, falta de provisão, alguma coisa que não está dando certo na tua vida. Mesmo que você seja um cristão, isso pode acontecer com você, mas você não pode deixar isso aí tomar teu coração. Você precisa acalmar teu coração, Fala aí para o teu irmão, fala assim: acalma teu coração, meu querido. Calma teu coração. Temos que acalmar nosso coração. Temos que aquietar nosso coração. Acalmar, aquietar nosso coração, sentar aos pés de Jesus e ouvir Ele. Segunda coisa que pode tirar pode nos fazer perder o primeiro amor. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. Então a verdade para o cristão, ela não é só um conceito. A verdade para nós como cristão, ela é uma pessoa.
A verdade é Jesus. Diga comigo assim: a verdade é Jesus. Então não basta você querer defender a verdade, você tem que ser amigo da verdade. Nós precisamos ser amigo da verdade, a verdade é Cristo. Quantas pessoas tentando defender a fé, defender a Jesus. Jesus não precisa de um advogado, meu querido. Aí você entra em uma confusão, em seu coração fica raivoso. Daqui a pouco você não está mais evangelizando, você está querendo ir para cima da pessoa, porque ela está ofendendo a sua fé, ela está ofendendo a tua igreja, está ofendendo a maneira que você leva a tua vida com Deus. Aí as pessoas, em vez de virar amigo da verdade, vira defensor da verdade. Nós temos que se tornar amigos da verdade, para depois poder defender a verdade. Quantas pessoas estão com o coração vendo a verdade, mas não tendo relacionamento com ela? Um outro ponto, às vezes as pessoas, elas tiram Deus da rotina. Eu estava conversando com um pai, e o pai disse assim, me perguntaram, pastor, assim, se eu estou levando meus filhos para a igreja. Esse pai, ele andou longe dos caminhos do Senhor, cresceu na igreja, não é da nossa igreja, uma outra chegou agora, né? Mas ele falou, eu cresci na igreja, indo na escola dominical, indo no culto, minha mãe me levando, minha família toda cristã. Aí no meio do caminho lá eu me desviei, fui longe, bem longe dos caminhos do Senhor. E eu estava bem longe, até que eu reencontrei um primo meu, a gente conversou, fizemos os negócios que a gente ia fazer. No final da conversa ele perguntou para mim, você tá levando os seus filhos na igreja? Porque você cresceu na igreja, tudo bem que você não está mais lá, mas boa parte do que você é dentro de você aí, você aprendeu lá na igreja. Agora você está fazendo a sua parte em levar seu filho para a igreja? Ele falou que aquilo foi a única conversa ligada à fé que eles tiveram, mas aquilo entrou no coração dele. Imediatamente ele tomou uma atitude, falou assim, eu vou levar meu filho para a igreja, estou tudo errado, mas eu vou levar meu filho para a igreja. E começou, através de levar o filho para a igreja, se reconciliou com Cristo, começou a organizar a vida dele com Jesus, voltar ao primeiro amor, lembrar. Quando ele me falou esse testemunho, eu fiquei pensando nisso. Eu preciso perguntar a alguns pais se eles estão levando os filhos deles para a igreja. Perguntar para você, estamos levando nossos filhos para a igreja? Temos que lembrar o lugar dos nossos filhos, nós temos que ensinar o caminho para ele, o lugar é a igreja, aprender os caminhos do Senhor. Então não basta só a gente falar sobre Deus, a gente tem que colocar Deus na nossa rotina, andar com Deus. Você vai trabalhar com Deus, você vai lá para a tua casa com Deus, você vai sentar à mesa com Jesus. Um outro amigo meu estava dizendo que a hora do almoço, 2 filhos adolescentes em casa, era aquela confusão. Que pegou o bife, que não sei o que, cadê da coisa? E um cutuca o outro, fecha essas asas, já passou por isso ou não? Um sendo do lado do outro e começa, fecha essas asas. Não, eu sirvo primeiro. Quem que não tampou a panela? Quem na casa teve esses probleminha aí? Você começa a ficar nervoso, não começa, irmão? Começa, irmã? Fala assim, pelo amor de Deus, na hora do almoço, essas coisas. E a casa dele tinha esses problemas aí. Ele falou assim, mudei, pastor, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu pego um versículo bíblico, todo o almoço tem lá separado o nosso versículo bíblico. A gente se serve, a gente fala o versículo bíblico e a gente começa a conversar sobre o versículo bíblico. E aí, o que você entendeu disso aqui? Faz um devocional, vamos dizer assim, um devocional na hora do almoço, trocando ideia, conversando. Falou assim, o meu almoço mudou, meu almoço agora é uma paz, nós não vemos a hora de chegar a hora do nosso almoço para a gente estar sentado à mesa junto. Começou a colocar Deus na rotina, começou a colocar Deus para dentro da vida deles. Deus não ficou só lá na estante deles, Deus começou a fazer parte da vida deles. Não é religiosidade, isso é amor por Jesus, isso é colocar a palavra dentro do coração dos filhos, isso é intencionalidade.
Isso é lembrar que nós somos criados por Deus para levar os nossos filhos a conhecer a Deus, a amar o Senhor. Um outro ponto que nos afasta do primeiro amor, que isso aqui é muito sério. Essa aqui talvez merecia um outro momento aí, compartilhar sobre só isso. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. A famosa raiz de amargura. A raiz de amargura faz a gente perder o primeiro amor. A palavra amargura ali no grego, o pastor gosta bastante do grego, né? O pastor estava conversando com ele ali, falando, consigo pregar sem ler um dicionário em grego, homem inteligente, né? A palavra em grego é picaia, não é pitaia não, irmãos, é picaia. Só estou falando aqui para vocês acharem que eu sou inteligente, mas está escrito aqui, ó, e significa ácido, amargo, algo que contamina. Então a raiz de amargura, se ela de alguma forma entra no nosso coração, às vezes você fica ofendido, né? Às vezes alguma coisa que, não estou dizendo que a tua ofensa é uma coisa sem sentido, às vezes a pessoa chegou e xingou você, às vezes a pessoa veio e te ofendeu, te agrediu, te passou para trás, uma situação na igreja, uma coisa que te ofendeu, e aí você deixa isso entrar no seu coração, isso começa a esfriar teu coração. Essa carta de Jesus hoje é para você. Essa carta de Jesus olha, tem feridas não tratadas no seu coração, permita serem tratadas, porque senão ela vai te afastar da presença dele. Tem alguma coisa no seu coração que não está legal, tá doendo, permita-se ser tratado. Não é só assim, falar eu tenho, permita-se ser tratado, porque vai doer tirar isso daí. Você tem que ter humildade, tem que se submeter a isso para poder tirar isso do teu coração. Talvez você tenha que falar sobre isso várias vezes, tem que lidar com isso ainda. Talvez muitos momentos você vai ter que vir no altar, Senhor, está aqui, aquele jaguar que não me devolve o dinheiro que eu emprestei. Senhor, está aqui nesse altar, Senhor, essa ofensa que eu passei aqui na minha família. Não tem problema você vir repetir aqui no altar. O problema é você querer que isso aí fique habitando no seu coração. O seu coração, meu querido, não é lugar de amargura. O seu coração é o lugar da casa de Deus. Quem está entendendo aqui? Quem está sendo ministrado pelo Espírito Santo? Um coração ferido, ele não consegue sustentar um amor fervoroso. Um coração que está ferido, ele não consegue sustentar um amor fervoroso do Espírito Santo. Então, se tem dores, precisam ser curadas. E olha, como a vida é dinâmica, talvez amanhã sou eu que preciso lembrar disso. Talvez depois da manhã é você que tem que lembrar disso. Talvez daqui um mês é você que vai ter que lembrar disso. Talvez sou eu que vou ter que lidar com uma situação, porque tem coisas que surgem na nossa vida de uma hora para outra. Mas a gente não pode deixar que a amargura tome conta e governe o nosso coração. Aí, para a gente ir para finalmente, o Senhor diz para essa igreja: lembra-te, e o próximo passo é arrependa-se. O Senhor está dizendo: olha, arrependa-se, é mudar o caminho, dobrar o joelho, é uma metanoia. A palavra é metanoia, mudança de mente, muda essa forma de pensar. Mas eu estou na igreja faz 20 anos, mas se você se afastou da presença, ou então deixou algo tirar esse primeiro amor no seu coração, o Senhor está dizendo: tem que arrepender de novo. Não é arrependimento para poder entregar a vida para Jesus, porque sua vida já é de Jesus, mas é arrependimento para voltar à prática das primeiras obras. É arrependimento para alinhar de novo o coração. É uma mudança de mente. Eu faço assim, deixa eu contar para vocês. Não sei se os pastores daqui são assim, mas eu sou assim. Eu estou lá no culto, normalmente eu sento nas primeiras fileiras também. Aí eu estou lá assim, pensando assim: será que fulano de tal está aqui? E a família, será que aquela família veio? Eu convidei ele, será que ele vier? Meu Deus do céu, cara, e esse som? Será que ninguém está percebendo que está dando microfonia? Eu estou lá no louvor, o negócio assim: gente do céu, precisa tanta fumaça, vai matar nós aqui dentro.
É a minha cabeça, eu tô assim, né? Aquele negócio passando na minha cabeça. Gente, esse bebê que não para de chorar, essa mãe não se toca. Gente, tem um berçário lá atrás, é só ir lá que esse abençoado. E vou pensando as coisas assim. E aí vem, vai passando. Eu tô fazendo um exercício na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu tô aqui, eu não sou administrador desse culto. Eu não sou gerente desse negócio aqui. Eu não sou contratado gerente da igreja. Eu sou pastor e eu sou um filho de Deus. Eu estou aqui para adorar Jesus. Por mais que eu tenha que ajudar em alguma coisa, colocar a ordem, mas eu também estou aqui para adorar Jesus. Então, querido, eu levanto a minha mão. Eu estou tentando, lá para o terceiro céu, para a glória de Deus, para poder cultivar esse amor no meu coração. Porque era isso que eu fazia lá no princípio. Quando eu não tinha essa responsabilidade pastoral, era isso que eu fazia. Eu vinha no culto, pouco importava se tinha 10, se tinha 20, se tinha 30, se tinha 1000 pessoas no culto. Eu estava ali adorar do mesmo jeito. Não importava se estava chuva, se estava sol, se era domingo, se era terça, se era quarta. Não importa se o som não está muito legal, se era uma cachopinha de abelha tocando, se era um som de alto nível. Não importa, eu ia adorar Jesus do mesmo jeito. Estava começando a me apaixonar por Jesus, então eu estava ali buscando a Deus. Querido, você não é gerente do culto. Fala para o teu irmão, você não é gerente do culto. Você está aqui para adorar, para buscar a Deus. Então eu estou fazendo esse, estou aqui, e como Deus começa a vir, Deus se agrada disso, querido. Às vezes você leva um susto, né? Às vezes você está assim, aí você sente aquela presença, você pensa assim, nossa, deve ser o anjo do Senhor, está chegando. Aí você abre o olho assim, é o irmão da mídia tirando uma foto sua. Ai, que susto, né? E normalmente ele está tudo de preto. Aí você fala, ô louco, está repreendido em nome de Jesus. Mas era só o irmão da mídia, né? Que estava tirando uma foto, fazendo um vídeo bonito. Mas tudo bem, já estamos acostumados com eles. Nós estamos aqui para adorar Jesus, para exaltar Jesus, para engrandecer. Então, se tem algo que nós temos que se arrepender, nós temos que se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. O que é a prática das primeiras obras? Na minha opinião, evangelismo. A Bíblia não diz, a Bíblia fala que é a prática das primeiras obras. Na minha opinião, é voltar a compartilhar esse amor de uma maneira livre, de uma maneira intencional, de uma maneira natural, de uma maneira que você está apaixonado por Jesus, você quer compartilhar. Voltar à prática das primeiras obras. Voltar a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Voltar a colocar Deus como o primeiro, como prioridade. Tudo que nós vamos fazer é para Deus, é para a glória de Deus. Seja um negócio, seja andar na rua, seja fazer uma caminhada, seja ir para a academia, seja ir para o hospital, seja ir, o que for fazer é para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Deus é minha prioridade, tem que ser a nossa prioridade. A prática das primeiras obras. O Senhor diz, se você não fizer isso, se você não alinhar, eu vou tirar de você o candelabro. O que é o candelabro? É a missão. O Senhor está dizendo, olha, se você não fizer isso, eu vou dar o privilégio para outro fazer. Eu vou remover o candelabro. O candelabro é a missão. Eu vou tirar esse privilégio que você tem de ser luz na vida das pessoas e vou dar para quem quer, para quem ama, para quem deseja. Eu vou dar para a mulher do poço, as mulheres do poço que vai surgir, que não fez curso de teologia, que não fez curso de evangelismo, que ainda não fez a escola de discípulos, de líderes, não fez nada, mas ela viu Jesus, conheceu Jesus e vai lá para a vila dela, vai testemunhar o que ela viu e ouviu. É a missão. Do candelabro precisa do azeite. O azeite é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, irmãos, a igreja precisa do Espírito de Deus, né? E o fogo da presença, a intimidade com Ele. O fogo da presença, a intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro amor. Eu quero ter um momento de oração com vocês. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Cadê os levitas? Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos ter um tempo de adoração e um tempo de oração. Quero chamar aqui o Márcio. Vem cá, Márcio, um minuto, vai me ajudar aqui nesse tempo de intercessão.
Eu gostaria que você tivesse muito sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza, querido, que quem está ministrando o coração dessa igreja aqui é Jesus. Essa carta um dia foi escrita para Éfeso, mas hoje ela poderia estar endereçada assim, ó: a igreja Água Viva em Medianeira. Ela poderia ter o seu nome. Nesses dias, essa carta tem tido o meu nome. Nas minhas manhãs, nas minhas noites, nos meus momentos sozinho, eu tenho falado com o Senhor: Senhor, eu quero viver esse amor por Ti. Onde não tem ninguém olhando, eu quero estar apaixonado pelo Senhor. Onde não preciso provar nada para ninguém, eu quero meu coração incendiado por Ti. Eu quero evangelizar uma pessoa não porque eu sou pastor, mas porque eu sou um filho do Senhor. Eu quero estar no culto, adorando o Senhor, não porque eu tenha a responsabilidade de estar lá, mas porque eu amo o Senhor. Eu quero estar lá te adorando. É a igreja do Senhor adorando, cantando, exaltando, glorificando o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Vou pedir para os irmãos dedilharem uma canção. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu vou passar para o Márcio. Nós vamos ter um momento de liberar algumas palavras de conhecimento. Diante dessa palavra, se alguma delas, fica de pé, queridos, fica de pé. Se alguma delas testificar alguma coisa ligada a você, ou de repente até alguém da sua família, você pode imediatamente já vir aqui no altar, porque nós vamos orar pela sua vida. Depois no final nós vamos orar por todos, um coração incendiado pela presença do Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Deseje aí a presença do Espírito Santo no seu coração. Busque a presença dele no seu coração. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Vem, flui, Espírito Santo, com a tua glória nesse lugar, com a tua presença nesse ambiente, Senhor. Flui, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Vejo o Senhor tirando aqui fardo de ombros que estão pesados. Eu vejo o Senhor removendo esse fardo, esse jugo dos seus ombros. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra que o Senhor traz ao meu coração. Se você sente esse fardo, esse peso nos seus ombros, depois você, quando eu terminar de liberar as palavras, você pode vir aqui para o altar. O Senhor também me mostrou que há alguém que precise de cura no fígado. Cura no fígado. Alguém aqui precisa de cura no fígado? Levante só a sua mão para cima. Amém. Há alguém que tem problemas nas mãos. Problema nas mãos. Ali. Mãos. Não tenha vergonha, tá? De só acenar. Porque eu creio que o Espírito Santo trouxe essas palavras, essa revelação. E quando Ele faz isso, é porque Ele já está fazendo uma obra. E Ele quer curar você. Deus mostra para ativar a fé da igreja. Então quando você também levanta a mão, concordando que você tem algo, você entende que Deus está movendo aqui. Então, problema de intestino, ombro, algumas pessoas. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Coluna aqui na lombar, embaixo. Aleluia. Essa
Você lembra daquela palavra da mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus passou ali, ela simplesmente creu e abriu o coração. Ela creu que Ele era o Messias e que Ele podia curar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Pai, com a Tua presença, com a Tua graça mais uma vez, Espírito Santo. Em nome de Jesus, flui, Espírito Santo, agora. Senhor, começa a tocar agora, Pai, toda enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que levantaram as mãos, se identificaram, toca agora nesse momento, Espírito Santo. O fogo do Teu Espírito Santo sopra, Senhor. Em nome de Jesus. Fogo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo. Espírito Santo, sopra, Senhor. Em nome de Jesus, seja curado agora. Receba a cura do Espírito Santo. Receba a restauração agora no seu fígado. O fígado seja restaurado. Em nome de Jesus. Coluna seja regenerada em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, mãos sejam curadas, as suas mãos. O toque do Espírito agora renove, dê força às suas mãos, movimento às suas mãos. Ombros sejam curados agora em nome de Jesus. Ombros sejam restaurados, voltem para o lugar. Em nome de Jesus. Todo fardo, o Senhor está trazendo alívio. Há alguém aqui com uma dor na sua alma, uma dor, uma alma com dor e com tristeza, está doendo em você. Se você se identifica, eu quero declarar aqui para você: receba agora o renovo do Espírito Santo. Renovo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ainda assim, eu quero fazer uma próxima oração aqui. E depois que eu terminar, você que levantou a mão, você vem aqui para frente, tá bom? Mas eu creio que de uma forma profética, quando o pastor me chamou para vir aqui, né? Logo a imagem que veio na minha mente era de um rio fluindo pelas ruas. O rio da glória de Deus fluindo pelas ruas e entrando em lugares. E eu creio aqui que isso tem a ver com o evangelismo. E eu creio que o Senhor vai ativar pessoas aqui. Você vai sentir isso nos seus pés, vai sentir o Senhor te derramando uma unção para evangelismo, para ir em lugares e levar o rio do Senhor. Em nome de Jesus, você se identifica com isso? Receba em nome de Jesus essa unção evangelística, em nome de Jesus. Coragem e ousadia para entrar em lugares que poucos podem entrar, em nome de Jesus. Você vai e rios de água viva vão fluir do teu interior. Em nome de Jesus, que um fogo suba agora nos seus pés, em nome de Jesus nas suas pernas, em nome de Jesus, e você sinta a vontade de correr. E sinta o impulsionamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Nesses dias, não diga, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. É o Senhor quem colocará as palavras na sua boca. Simplesmente se disponha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqueles que receberam aí, que levantaram as mãos, que precisa de oração por cura, pode vir aqui no altar. Sai do seu lugar. Amém. Todo poder vem de Deus, amém? É Ele que cura, é Ele que sara. Quando Deus libera uma palavra, uma revelação, uma palavra de conhecimento,
É Deus dizendo: eu quero gerar fé nessa pessoa porque eu quero curá-la, porque eu quero restaurá-la. Então, se você está aqui, eu acredito que Deus falou com você. Acho que o pastor vai descer ali, nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração aqui por todos e a gente vai descer para impor as mãos sobre vocês. Amém? Espírito Santo, obrigado já pela restauração, obrigado já pela cura, em nome de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui, em nome de Jesus. Receba restauração, receba a cura do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Cura, cura, enfermidade sai, doença saia, vísceras sejam restaurados, intestinos, mãos, em nome de Jesus. Ombros sejam aliviados aqui em nome de Jesus. Mente seja renovada em nome de Jesus. Mais Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Úteros, talvez você é estéril, não consegue engravidar. Quero declarar isso. Deus está tocando o seu útero em nome de Jesus, e você terá filhos. Em nome de Jesus, você terá filhos. Receba agora cura, restauração no útero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Apenas contemple, a gente já vai terminar, mas contemple a presença dEle. Contemple a presença dEle. Toda a glória seja dada a Jesus. É Ele quem toca a sua vida, é Ele quem restaura, é Ele quem cura. Espírito Santo, ativa aqui chamados, ativa aqui dons do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu creio que é a vontade de Jesus ativar os dons na vida da igreja. Dons do Espírito. Então, estenda a sua mão para frente. Assim, junte as suas duas mãos, as palmas da mão voltadas para cima. Espírito Santo, libera aqui o vinho novo, o vinho efervescente nas mãos, o vinho efervescente nas mãos. Sopra, Espírito Santo. Talvez você vai sentir um calor, você vai sentir um formigamento. Em nome de Jesus, libera unção, Pai, de milagres aqui, em nome de Jesus. Mais, Senhor. Mais, Jesus. Aleluia. Aleluia. É um fogo do Senhor nesse lugar. A visão que eu tive é de uma onda de fogo vindo lá do fundo e vindo em sentido ao altar. O Senhor está chamando você. Essa onda está empurrando você. Esse fogo vai consumir você. Em nome de Jesus, abra teu coração para o Espírito de Deus. Abra teu coração para o Espírito de Deus. Eu quero te convidar para esse altar. Vem com essa onda para esse altar. Há um fogo de Deus sendo liberado nesse lugar. Há um fogo do Espírito sendo liberado nesse lugar. Sai do seu lugar aqui, venha para o altar. Mais Deus, mais Deus, fogo de Deus, fogo e glória, fogo e glória de Deus. Vem, Senhor, vem sobre a água viva, vem, Senhor, sobre
como na primeira vez. Senhor Deus, como na primeira vez que nós te contemplamos, como na primeira vez quando nós te conhecemos. Senhor, incendeia o nosso coração, que o coração dessa igreja se apaixone por ti. Desperta o coração dessa igreja a se apaixonar por ti. Em nome de Jesus, o Senhor está alinhando o coração, o Senhor está ajustando a prioridade, o Senhor está ajustando a tua prioridade, o Senhor está apertando a tua prioridade. É pelo Espírito Santo, a tua cura é pelo Espírito Santo, o teu chamado é pelo Espírito Santo. Não é pela tua força, não é pelo teu esforço, mas é pelo Espírito Santo. Deus está tirando os fardos, e Deus está colocando sobre os teus pés sandálias. Deus está tirando os fardos, e Deus está colocando sobre você uma armadura espiritual. Em nome de Jesus, o Senhor está levantando pessoas que já foram líderes nessa casa e não são mais. O Senhor está dando para você, meu querido, uma semente. Essa semente se chama célula. Mas você não vai fazer como uma estratégia. O Senhor está colocando um amor no seu coração por vidas, a essência do Evangelho. O Senhor está renovando aqui corações. O Espírito Santo de Deus está renovando aqui nesse altar. O Espírito Santo de Deus está fazendo chamados aqui nesse altar. O Espírito Santo de Deus está liberando aqui nesse altar. Mas Deus, não saia daqui, meu querido, sem receber do Senhor. Mas Deus, aleluia. Senhor abençoe a igreja, o Senhor abençoe a comunidade Água Viva aqui de Medianeira. Nós declaramos essa igreja tocando gerações, nós declaramos essa igreja ganhando muitas vidas para Jesus, nós declaramos uma fila enorme de pessoas aqui sendo batizadas, nós declaramos em nome de Jesus, pessoas de muitos e vários estados chegando nesse lugar. E ao mesmo tempo que eles chegam nesse lugar, são capacitados pelo Senhor. Eles vão para outros lugares, como missionários, como pessoas chamadas para as nações. Em nome de Jesus, o Senhor está colocando bandeiras de nações aqui no coração de pessoas. E o Senhor diz: eu vou preparar você para isso. Se submeta à palavra, se submeta à oração. Eu vou preparar você para isso. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, profetizamos isso. O Espírito Santo de Deus está operando aqui nesse lugar. Jesus está aqui caminhando entre vocês. O Espírito Santo de Jesus está aqui caminhando entre vocês, está falando ao seu ouvido, está segurando na sua mão. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a morte não te tocará, ela não tem mais poder sobre você, porque o Senhor está guardando, está protegendo você. Em muitos momentos, queridos, da minha vida, o Senhor teve que falar várias vezes comigo. Não é porque eu não conseguia ouvir a Deus, é porque ainda faltava o impulso do Espírito de Deus para eu conseguir fazer o que o Senhor estava colocando no meu coração. E eu quero dizer para você, tem coisas que Deus está falando com você hoje, que já não é a primeira vez. Mas uma das coisas que Deus tem com você é paciência. E o Senhor está te impulsionando. Mesmo assim, eu quero dizer para você, hoje Ele está dizendo de novo para você, e Ele está te impulsionando. Dê um passo
que Ele abre o caminho, em nome de Jesus. Dê um passo, que Ele abre o caminho, em nome de Jesus. Dê um passo, que Ele abre o caminho, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pastora, Deus abençoe muito essa igreja, abençoe muito vocês. Que essa conferência o Senhor continue ministrando grandemente o coração da igreja. E você, meu querido, continue buscando o Senhor de todo o seu coração. Vai valer a pena, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite. Que Deus fortaleça e abençoe o ministério de vocês. Aleluia.